Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Continuando no nosso estudo, nossa releitura do Novo Testamento, nós estamos em Atos, a partir do capítulo 15. Atos, a partir do capítulo 15. Nós queremos ressaltar algumas passagens desses capítulos. No capítulo 15, Paulo e Barnabé continuavam pregando o evangelho nas cidades que eles estavam visitando para espalhar a boa nova da salvação de Deus. Enquanto eles pregavam o evangelho, Deus confirmava com grandes sinais e prodígios a pregação da sua palavra. Minha amada, meu amado, que Deus possa fazer isso na sua vida e na minha vida. O mundo precisa de sinais que os despertem, para que descubram que Deus existe, que Deus os ama e é poderoso, não só para salvá-los, mas para produzir sinais, prodígios, maravilhas, milagres, que engrandecem o seu nome e abençoam as pessoas. Que possamos ser revestidos com o mesmo poder de Paulo e Barnabé, em nome de Jesus. No capítulo 16... Paulo e Silas continuavam a visitar as igrejas. Eles voltaram às igrejas que Paulo havia fundado. Então, Paulo e Silas, visitando as igrejas, eles procuravam confirmar os fiéis na fé e a cada dia crescia o número de novos convertidos. Ensinando a palavra de Deus, confortando, fortalecendo, esclarecendo, aprofundando o conhecimento da palavra de Deus, junto a esses irmãos, o evangelho crescia em número. Muitas vidas eram salvas ao conhecerem a profundidade da palavra de Deus na vida desses filhos de Deus, que pregavam o evangelho com todo o seu ser e que edificavam a igreja com essa santa e bendita palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma hoje em dia. Ela continua produzindo resultados maravilhosos, porque ela é viva e eficaz, e faz o que ela diz, porque é a palavra de Deus, o Espírito Santo a vivifica. Pregando o evangelho, eles foram mais uma vez perseguidos, isso era comum, foram muitos perseguidos, mas continuavam firmes. E aí, eles, no versículo 16, eles queriam pregar o evangelho na Ásia. Paulo e Silas sentiram o desejo de pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Então nós vemos na palavra de Deus, na vida desses nossos irmãos do passado, que o Espírito Santo os guiava a fazer algumas coisas, a irem em tais lugares, e o Espírito Santo também os impedia de irem a outros lugares, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então o Espírito Santo nos dirige, nos guiando ou nos parando, mudando o nosso rumo. Louvado seja Deus. Ele continua em nós, habita no nosso espírito e quer nos dirigir em tudo. Que a sua vontade se realize na sua vida e na minha vida, cada vez mais. Que possamos conhecer a vontade do Espírito Santo em nosso espírito e que nossa alma se submeta à vontade do nosso espírito, para que nossas vidas glorifiquem cada vez mais a Jesus. Neste capítulo 16, a partir do versículo 19, a perseguição a Paulo e Silas foi de tal forma que eles prenderam os dois e os espancaram violentamente. Eles foram muito espancados, e depois jogados na prisão, e seus pés foram presos num tronco. Imagine, minha amada, imagine, meu amado, com o corpo totalmente ferido, com dores, com sangue correndo nas feridas, eles presos, com os pés presos num tronco, na prisão, meia-noite. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Estavam louvando e adorando ao Senhor. Estavam orando, estavam cantando alto, os outros presos ouviam, porque Deus os considerou dignos de padecer, de sofrer por amor a Jesus Cristo, para a expansão do seu evangelho. Paulo e Silas, com o corpo totalmente ferido,
mas se regozijando em Deus na prisão. Então, Deus faz um milagre, manda um terremoto que abre as portas da cadeia, solta os pés deles dos troncos, então todos os presos ficaram soltos e as portas abertas. O carcereiro, quando viu isso, pegou a espada para se suicidar, porque ele era responsável por cada um deles. Com sua vida ele era responsável por eles. O carcereiro ia se suicidar, Paulo falou, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro ajeitou a prisão lá e deu um atendimento especial a Paulo e Silas. Curou as suas feridas e pegou e disse para Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Deus tocou no coração do carcereiro de tal forma com aqueles milagres que ele sentiu, entende, o amor de Deus por ele e se entregou a Jesus Cristo. Não só ele, mas ele e toda a sua casa foram salvos e foram batizados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. E, meus irmãos, no capítulo 18, minha irmã, meu irmão, no capítulo 18, Paulo estava pregando na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, ele encontrou muita oposição entre os judeus. Os judeus o contradiziam em tudo e não aceitavam nada do que ele falava. Então ele disse, realmente eu vou pregar para os gentios. E aí, Deus lhe deu uma visão à noite, uma visão noturna. Deus lhe disse, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Não importa que estão contra você, não temas, porque eu estou contigo. Eu te protejo. Abra sua boca, não te cales. Nada vai acontecer com você. Tenho muitas pessoas nessa cidade. Continue pregando, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Então ele permaneceu em Corinto, ensinando a palavra de Deus por 1 ano e meio. E nós temos, ó Pai, o registro do trabalho dele nas cartas aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios. Que possamos ser estimulados pela vida de consagração a Deus do apóstolo Paulo e que Deus possa produzir frutos através de nossas vidas, salvando vidas e edificando a sua igreja. Que Deus te faça transbordar do seu amor, da sua sabedoria, do seu poder. Em nome de Jesus. Amém.